Eu acho que todo mundo concorda que Jogos Mortais 10 é um retorno triunfal da franquia, certo? Você pode até falar que não é o melhor filme de toda a franquia, mas que é um retorno triunfal, um retorno bom da franquia, foi. Mas isso não quer dizer que o roteiro foi perfeito. Na verdade, eu fiquei até com a pulga atrás da orelha em vários pontos dessa história, e eu trouxe todos eles aqui hoje para compartilhar com vocês. Bora ver quais são, se você teve as mesmas dúvidas que eu, quem sabe você não tem resposta para alguma dessas perguntas. Vamos lá. O papo hoje é para quem busca independência financeira e sucesso profissional. A Cyberclass oferece mais 50 treinamentos em marketing digital, habilidades lucrativas, empreendedorismo, muito mais coisa lá dentro. Você vai aprender diretamente com profissionais que não são só referências nas próprias áreas, mas pessoas que enfrentaram os mesmos desafios que você. Também trabalhavam em empregos que eles não gostavam, não sabiam por onde começar e hoje vivem exclusivamente da internet, ganhando dinheiro aqui na internet. Se você também tem interesse em trabalhar da sua casa sem precisar aparecer e aí alcançar a liberdade financeira, acesse o primeiro link aqui na descrição e começa hoje mesmo por só R$29 por mês. Link aqui embaixo. Trunks, Peter aqui. Jogos Mortais 10 tem vários pontos positivos, ok? Primeiro, o retorno dos atores originais. O Tobin Bell de volta como Jigsaw, top demais, né? A Shawn Smith como Amanda Young. Até o Costas Mandylor, né? Como Mark Hoffman na cena pós-créditos. Isso e mais várias referências clássicas da franquia são pra mim o puro suco do fanservice. É o que a gente realmente gosta de ver no cinema, a gente precisa disso. E as armadilhas também, lógico, eu sei que você vai perguntar, as armadilhas, pô, brutais demais. O lance de deixar o Jigsaw mais em evidência, mais emocional. Nossa, foi bacana demais isso. Mas depois que toda a empolgação passa, a gente para e pensa, ué, como é que isso tudo aconteceu? Não foi assim com você também? Pra mim, o roteiro deixou vários fios soltos, questões sem explicação, famoso furo de roteiro, né? Plot holes. Por isso eu listei todos os furos que eu lembrei aqui pra conversar com você. Será que você ficou na dúvida nos mesmos pontos que eu? Será que você tem a resposta pra alguns deles? Vamos ver isso agora. Mas antes, um aviso de spoiler, logicamente, né, pra trazer pra vocês furo de roteiro. E não é um vídeo pra massacrar o filme de jeito nenhum, porque eu gostei desse filme. Mas não é porque eu gostei que ele não tem furo de roteiro. Dito isso, esse disclaimer, não esquece, se inscreve no canal, ativa o sininho e vamos lá. Como o John Kramer caiu num golpe? Vamos pensar comigo, quem é o John Kramer? No mínimo você vai concordar que uma das características dele é ser inteligente. O cara é inteligente, certo? O cara é sagaz demais, ele consegue ter uma visão ampla em várias situações. Então como é que ele caiu num golpe mequetrefe desse aí na clínica clandestina? Sério mesmo? Bastou a opinião de um conhecido, o cara nem era amigo dele, era só uma pessoa do mesmo grupo de apoio. Daí ele foi, achou site, um vídeo na internet e pronto. Foi pra outro país e caiu no golpe. Mesmo na hora do desespero, pra mim, isso não combina com a mentalidade do John. Pra você, essa colou? O galpão. Agora vamos partir do princípio que nem eu nem você, a gente tem a mente tão engenhosa quanto a do John Kramer. Ele tá muito além da gente. Aí imagina você chegando lá na tal da clínica no México. E o negócio num galpão no meio do nada. Você ia desconfiar. Você ia desconfiar. Eu aposto que você ia. Eu ia desconfiar na hora. Que é isso, porra? Mas o John, não. Ele comprou a ideia de cara. Pra mim não faz sentido. O roteiro forçou aí. Ligando os pontos. Aí vem outro pequeno absurdo. Vamos lá. Se no primeiro arco o John ele foi tão ingênuo de acreditar naquela presepada toda do hospital clandestino, do nada ele só vê o galpão abandonado com as pistas e já entende tudo. Assim, sem sombra de dúvidas, entende? Consegue perceber que não parece a mesma pessoa do início do filme? Num momento ele é ingênuo e no outro ele tem uma percepção absurda. Os dois no mesmo personagem não dá. Ou dá, né? Vai da sua suspensão da descrença. Por que a equipe de Sicília deixou provas para trás? A quadrilha da Sicília armou um verdadeiro teatro para extorquir centenas de milhares de dólares. E como a gente viu no filme, esse golpe da clínica não foi feito poucas vezes, né? Foram várias vezes. Daí, quando o John Kramer voltou do centro de recuperação todo agradecido, ele viu que o hospital era um armazém velho com uma série de evidências que foram deixadas para trás. Tudo bem, você pode até me responder, né? Mas, Peter, eles tinham lá que sair rápido dali pra vítima não achar eles. Beleza. Mas até o DVD da cirurgia ficou para trás? Fala sério. Aí você imagina, se eles deixaram o DVD pra trás, imagina impressões digitais nos vidros, nos equipamentos, tudo que tava ali. A quadrilha era tão amadora assim, então como é que teve sucesso tantas vezes? Como armou a vingança? Eu vou lançar essa pergunta pra você. Quanto tempo durou entre a descoberta do golpe e o galpão pronto pra torturar todos os façantes?
No filme parece rápido, é questão de horas. Mas como assim? Deu tempo de pegar o taxista e ter uma tortura exclusiva pra ele. Também chamar a Amanda. Aí ela chega lá e logo as armadilhas estão prontas pra cada um dos sequestrados. Catar todo mundo onde cada um estava escondido. Além disso, a gente já cansou de ver que o Jigsaw tem todo um método de engenharia de projetar assim cuidadosamente cada armadilha, ainda criar um contexto bem específico para cada um lutar pela sobrevivência. Ele faz isso, é uma característica dele, né, do Jigsaw. Então, qual o timing disso? Qual o momento para se fazer isso? E os equipamentos? E o tempo de construção para construir aquelas engenhocas? Só se ele usou, sei lá, o ChatGPT para criar as armadilhas, passou a lista de compras para Amanda, daí ela chegou no próximo avião no México e conseguiu absolutamente todas as parafernálias para as armadilhas. E aí os dois construíram tudo assim, no estalar de dedos. Nem nas condições mais absurdas essa história encaixa, ok? Por que outras vítimas não deram fim na Sicília? Bom, o John Kramer descobriu que muitas outras famílias foram enganadas com aquelas cirurgias falsas. Inclusive é dito que alguns alvos morreram. E aí fica a pergunta, por que ninguém dessas famílias denunciou? Lembrando que a Sicília é muito pública, ela divulgava o trabalho dela. Ela nem sequer usava um nome falso. Então era muito fácil rastrear a quadrilha. Concorda? Qualquer departamento de polícia poderia colocar ali um agente infiltrado, se fingindo de paciente, interessado e pronto. Descobriria. A não ser, logicamente, que a polícia esteja envolvida. Aí tem que ter um Jogos Mortais 11, né? Sempre no México. Bom, ainda de acordo com o modus operandi da quadrilha, a clínica ficava no México porque, supostamente, pessoas poderosas não queriam que a tal cura chegasse na população em geral. Aí pensa, depois que eles dão o golpe no John, dá a entender que todos eles ainda estavam no México. Pra quê? Pra serem pegos pelo John, só pode. Por que Gabriela não começou pela mão? A armadilha da Gabriela tinha 2 pontos que ela precisava escapar. Uma corrente na mão, né, que suspendia ela no ar, e outra corrente no tornozelo que deixava ela na posição correta para iniciar a radiação. Ela teria que se livrar das 2 correntes, esmagando os ossos dela com um martelo enquanto a radiação fritava ela. E aí, até com o incentivo da Cecília, a Gabriela começa a missão pelo tornozelo. Mas o mais natural, não seria pela mão? Isso porque ela estava pendurada e o canhão estava bem na reta dela. Mas, Pedro, o canhão perseguia ela. Tá certo, jovem gafanhoto e gafanhoto, eu sei disso. Mas até ela mudar de posição, ninguém sabia que o canhão se mexia. E por essa lógica, para fugir das queimaduras, o mais óbvio era se livrar das correntes da mão e evitar de fritar. Concorda? Como o Jigsaw previu a armadilha final? O John e Amanda atraíram o parceiro da Cecília, o Parker, para o galpão. Até então, a gente, como público, a gente foi enganado sobre o caso dos dois. E no plot, a Cecília e o Parker acabam colocando o John na própria armadilha, junto com o Carlos, o garotinho lá que não tinha nada a ver com a história, tadinho do moleque. Mas acontece que o John já tinha previsto que o casal era um casal e que eles iam se atrair pelo dinheiro na sala de controle, enquanto o próprio John ficaria na armadilha lá da gangorra de sangue. Percebe que os passos desse jogo estão extremamente coreografados para poder funcionar? Uma coisa dependia diretamente da outra. Tudo bem, eu sei que uma das graças de Jogos Mortais, né, é que o Jigsaw tá sempre um passo à frente. Mas a lógica por trás disso é absurda. Não tinha como ele e a Amanda preverem da Cecília não matar eles com aquela lâmina, por exemplo. Nem dava pra ter certeza que o Parker ia atirar antes do momento ideal e estragar o plano das balas falsas no revólver. Como é que vai prever isso? Também não dava pra ter certeza que o Parker e a Cecília iam colocar o Jigsaw na gangorra de sangue como estava nos planos. E nem dava pra saber que eles iam subir pro escritório antes de alguém morrer na armadilha. São muitos detalhes, micro detalhes orquestrados que, tipo, funcionam perfeitamente. Concorda? Se um dos detalhes não funciona, nada disso ia funcionar. Por que o Carlos ganhou todo o dinheiro? O John e a Amanda conseguiram recuperar uma boa grana dos golpes lá que a quadrilha deu, e o plano inicial era destinar esse dinheiro para as famílias das vítimas. Só que no final, o John deu todo o dinheiro pro garotinho, o Carlos. Claro, né? O garotinho tinha passado por um trauma horroroso e mereceu, no mínimo, uma boa grana lá para pagar a terapia depois. No mínimo, né? Mas você não concorda que esse circo todo foi armado por 2 motivos? Vingança e compensação das vítimas? A vingança aconteceu, mas e as vítimas anteriores? Pra mim, isso meio que esvazia o propósito da vingança nesse filme. Que não era só por ele, era pelos outros também, que foram enganados antes dele. Bufunfa! Bom, não é mostrado o que acontece com o garotinho depois dele ter passado aquela noite de terror no galpão das torturas. Mas aí você imagina o pai do Carlos vendo um moleque chegando em casa cheio de sangue, depois de ter passado a noite toda desaparecido e com baita grana nas mãos. Ia ser no mínimo bizarro. Mas mais importante é que isso significa que o Jigsaw tá deixando migalhas pelo caminho e que ele não é desses. No mínimo, o garoto ia contar o que aconteceu. E aí? É problema na certa. Já pensou se o Carlos se torna o próximo Jigsaw?
Enfim, vamos continuar. Deixando provas. Da mesma forma que foi contra-intuitiva a Cecília simplesmente abandonar o galpão velho depois do golpe, também não é lá uma boa opção de só deixar o mesmo galpão com a série de cadáveres e uma sobrevivente lá dentro. Imagina, todas as provas, como por exemplo o gravador, impressões digitais, o próprio depoimento da Cecília, tinha coisa demais ali pra ficar pra trás. Concorda nessa? Você consegue responder algumas dessas perguntas? Já vai comentando aqui embaixo. Tem alguma outra pergunta que você não conseguiu também ter resposta que eu não trouxe nesse vídeo? Comenta aqui embaixo. Toca aqui, se inscreve nesse canal, porque a sua inscrição está sendo muito importante nessa fase do canal da gente aqui no YouTube. Muito importante, mais do que nunca. Sei que muita gente vai embora, mas se você ficou aqui agora e não está inscrito, se inscreve no canal, dá essa moral pra gente. Obrigado de coração, até a próxima.